Sempre que eu faço algum vídeo falando sobre igreja, sobre desigrejados, sobre ser membro de uma igreja local, vem aquele bando de desviado, desigrejado, falar a mesma coisa. E a maioria tem certeza que não assistiu o vídeo. Para pagar de analfabeto funcional não tem lógica. Os comentários são os mesmos. Ai, Jesus não ia no templo. Ai, no Novo Testamento não tinha igreja. Qual era a denominação dos apóstolos? Oh, igreja de pedra. E eu tenho argumentos que refutam todas essas afirmações aí. Só que quando eu começo a falar assim, desigrejado, num termo mais genérico, acaba que algumas pessoas não entendem que eu estou sendo específico quanto a um perfil que eu estou criticando. E eu quero aqui diferenciar esses perfis, porque tem um tipo de desigrejado que eu me preocupo com ele, que o meu coração fica triste quando eu descubro que isso está acontecendo, e eu tenho vontade de contornar essa situação. Bom, tem uma classe de desigrejados, e eu gasto bons vídeos desse canal aqui, muitos, falando deles. É aquela turma que do nada descobriu, né, parece que Deus revelou só para eles, que é errado ter igreja local, é errado ter um lugar para se reunir. E vem com esses argumentos frágeis aí de qual era a denominação de Jesus, qual era a denominação dos apóstolos, que é templo de pedra, que é sinagoga de Satanás, porque pede dízimo. Se todo o problema do mundo fosse pedir dízimo, tem inúmeras denominações que não falam em dízimo. Contribuição voluntária, oferta e vida que segue. E o dinheiro está lá para manter funcionando aquelas instalações. Tá? Então, deixa esse desigrejado para lá, porque esse se torna um ativista. Ele não prega a Cristo, ele não prega a salvação, ele não está muito preocupado com a palavra de Deus. Está preocupado em atacar as denominações. Eu uso um argumento genérico. Quando uma pessoa me diz que está indo à igreja, eu fico feliz. Mesmo sendo aquela igreja que eu vejo que tem ali um ou outro ensino que não está tão no centro da Bíblia, mesmo sendo daquele evangelho fácil da prosperidade, do coaching. Mas quando alguém me fala, eu estou indo à igreja, eu fico feliz, poxa, deixou de ir para o barzinho para ir para a igreja, deixou de ir para a boate para ir à igreja, então é bom. E eu fico feliz por isso, mesmo tendo críticas a uma ou outra denominação. Mas o desigrejado, ele comemora quando uma pessoa fala, sair da igreja. Então, pense nisso, de que lado você está? Daquele que acha bom quando alguém se converte e passa a frequentar uma igreja, ou do lado daquele que acha bom quando alguém sai? Tá? Mas deixa esse perfil de lado. Vamos pensar outra coisa. Existem pessoas machucadas dentro do cristianismo, machucadas por várias questões. Vou citar alguns exemplos aqui. Aquelas igrejas que fazem aquelas campanhas que prometem milagre e bênção para todo mundo. E, em geral, para receber o milagre tem três coisas. Né? A primeira é dizimar e ofertar muito. É oferta do desafio, oferta do milagre, oferta da botija, oferta do não sei o que lá e dá-lhe dinheiro. Fazer as campanhas de libertação da roça, do mato, do fogo, da água, fazer campanha, vamos fazer campanha. E a obediência cega à liderança daquela igreja. Em geral é apóstolo, pai apóstolo, e bispo, todas essas coisas. No final das contas, quando o milagre não chega, a pessoa se frustra. Só que ela acaba não se frustrando com aquela específica denominação, mas com toda a cristandade, e passa a não ir em igreja alguma. Outro exemplo, tem igrejas que têm dono. É o cara que é dono do Ministério de Louvor, é o que é dono do grupo de senhoras, é o que é dono do grupo de crianças, e pronto, ninguém mexe, aqui é meu. É minha propriedade. Já viu isso? Já viu igreja com dono? Eu conheço umas 2 ou 3 congregações aí que tem dono. É literalmente dono, chegou perto lá da briga, faz até motim para trocar o pastor, porque esse aqui lá tentou me tirar do meu cargo, esse cargo é meu desde que eu fundei essa igreja. Só falta dizer que eu morri na cruz por essa congregação aqui. E quando isso acontece, muitas pessoas acabam
machucadas por essas confusões e brigas por causa de cargo, e passa a não frequentar igreja nenhuma. Muitas vezes machucado pela liderança, por um pastor que confessou um pecado para ele foi imaturo e saiu contando para todo mundo o pecado dos outros, esquecendo do seu juramento. Eu fiz esse juramento de jamais revelar um segredo de confissão. Seja lá o que for, seja lá de quem for, um segredo de confissão diz respeito àquele que confessou e o seu confessor. Não pode, mas o cara foi lá e falou. Muitas vezes vítima de calúnia, de fofoca, e acaba abandonando a igreja. Vamos ficar nesses 3 exemplos. Tem muitas pessoas na igreja, e aqui eu falo igreja no sentido igreja corpo de Cristo, que não estão frequentando nenhuma denominação por causa de problemas desses. Brigou por causa de cargo, foi perseguido por alguma liderança, fizeram promessa espiritual que não foi cumprida, expuseram problemas seus, fizeram fofoca que te prejudicaram. Essas pessoas, você tem meu carinho, você tem meu respeito, e eu sei que existe esse tipo de problema. Meu conselho para você é que você pare e reflita se você está indo a alguma denominação por amor a Cristo, para ouvir a palavra de Deus, ou unicamente por causa das pessoas. A igreja local ela tem problema, mas lá ainda é o lugar onde eu me reúno para adorar a Deus. Onde, apesar dos problemas, tem pessoas sinceras ali que podem te ajudar. E, infelizmente, em uma ou outra denominação, congregação dentro da denominação, você pode não se adaptar. Isso é um problema de Deus? Não, isso é nosso. É nossa geração pecaminosa, é nossa humanidade cheia de pecado, cheia de problema e que nem sempre consegue se dar bem com todo mundo. Minha sugestão, procure outra. Existem muitas igrejas de portas abertas para te receber e você pode ali ouvir a palavra de Deus e voltar a ouvir. Eu conheço o Evangelho, eu já sou crente, eu leio a Bíblia em casa. Sim, eu sei. Eu também leio a Bíblia em casa. Eu também faço estudos bíblicos em casa. Mas quando eu estou na minha congregação com os meus irmãos, tem alguém que me ajuda, tem alguém que ora comigo. Apesar de eu ser pastor ordenado, devidamente ordenado, eu tenho o meu pastor que me aconselha, que me vê com problemas e me procura, ou eu o procuro, a gente conversa, nós oramos juntos, e muitas vezes eu preciso dessa palavra. E você também precisa. Quando eu falo de algum desigrejado nesse canal, não estou falando de você que foi machucado, que foi prejudicado e decidiu abandonar aquela congregação. Estou falando daquele ativista que comemora quando alguém se desvia, que o trabalho evangelístico dele é falar mal de crente. Nunca tem uma palavra de salvação, de consolo, não tem uma ação ministerial. O trabalho do cara é ficar no YouTube falando mal de igreja, é ficar na rua pregando contra a denominação, expondo problemas, ao invés de expor a palavra de Deus. Agora, esse não é você. Aqui, agora, quero falar com você que abandonou a sua igreja local, muitas vezes por motivos corretos. Sim, por motivos corretos. Porque foi perseguido, porque foi humilhado, porque foi prejudicado por vários motivos. Um dono de igreja estava lá pegando no seu pé. Mas procure alguém. Você não precisa ser crente sozinho em casa. Você pode ter alguém que te aconselha, que te acompanha, que te ajuda. Alguém que também precisa de ajuda, mas a igreja está aqui, a igreja local, para a gente suportar uns aos outros, oferecer suporte uns aos outros. O carvão, longe dos demais, ele vai esfriar rapidamente, longe do carvoeiro, mas lá dentro a brasa fica acesa por muito tempo. E é por isso que eu faço parte de uma denominação, de uma congregação, mesmo sabendo que a igreja que salva é a igreja corpo de Cristo. E eu creio em Jesus. Creio na palavra de Deus. Eu sei que eu não estou sendo salvo para a denominação, mas lá ainda é o lugar onde eu me reúno com meus demais irmãos para orar, ler a Bíblia, aprender de Deus, eventualmente ensinar os irmãos. E você não precisa ser um desigrejado porque alguém te machucou. Você pode procurar outra denominação, voltar a servir ao Senhor de perto. E com as suas qualidades, com os dons que Deus te deu,
servir aos demais irmãos. Então volta. Deus te chama.